Existem filmes asiáticos tão perturbadores que, mesmo após décadas do seu lançamento, continuam assombrando quem os assistiu. Não necessariamente pelos sustos, nem pela sua violência gráfica, mas pela forma como conseguem transformar o comum em algo profundamente inquietante. Enquanto boa parte das obras do terror ocidental costumam colocar um medo diante dos nossos olhos, essas obras parecem fazer o oposto disso. Elas escondem o horror nas memórias, nas obsessões e no silêncio. Talvez por isso, algumas das experiências mais desconfortáveis que o cinema já produziu tenham surgido na Ásia. Lançado em 2005, Noroi the Curse é um filme japonês dirigido por Koji Shiraishi, conhecido por trabalhar com o estilo mockumentary, um formato que simula gravações documentais para criar a sensação de realidade. Pablo, por favor, baja la cámara de ahí. Se oyen cosas muy raras, hostia. Esse tipo de abordagem já foi utilizado em outros filmes de terror, como A Bruxa de Blair, onde suas histórias são apresentadas através de registros supostamente reais, encontrados após o desaparecimento dos seus personagens. A proposta é bem simples: borrar a linha entre a ficção e realidade, fazendo o espectador questionar o que está vendo. Em Noroi, essa ideia é levada ainda mais longe. O filme se apresenta como uma compilação de materiais recuperados após o desaparecimento de um jornalista do paranormal. Entrevistas, gravações de campo e registros de investigação são reunidos como se fossem as únicas evidências restantes de um caso já encerrado. Nada é mostrado como uma narrativa tradicional. Tudo parece fragmentado, como se estivéssemos assistindo aos restos de algo que nunca deveria ter sido registrado. Na sua história, acompanhamos Masafumi Kobayashi, um jornalista especializado em investigar fenômenos paranormais através de documentários. Durante a produção de um novo projeto, ele começa a reunir relatos aparentemente isolados, envolvendo acontecimentos estranhos e atividades sobrenaturais. お話をちょっと伺わせて。言い方！あ、すみません。私小林。A princípio, os casos não parecem ter qualquer ligação entre si, mas conforme a investigação avança, padrões começam a surgir. Pequenos detalhes se repetem, nomes aparecem em diferentes contextos, eventos distantes parecem compartilhar a mesma origem, e o que antes era apenas uma coleção de histórias desconexas começa a formar um único quebra-cabeça. À medida que Kobayashi aprofunda sua pesquisa, os registros passam a apontar para algo muito mais antigo, ligado a crenças esquecidas e acontecimentos que nunca foram totalmente explicados. Entre os materiais reunidos, surge a menção a uma presença recorrente, algo que raramente se manifesta de uma forma direta, mas que parece conectar todos os casos investigados. Conforme as peças se encaixam, os acontecimentos ao redor da sua investigação se tornam cada vez mais inquietantes. Pessoas desaparecem, contatos são perdidos, gravações apresentam falhas inexplicáveis, e o próprio material coletado passa a parecer incompleto, como se algo estivesse interferindo na maneira como aqueles eventos foram registrados. Mesmo diante de tudo isso, Kobayashi continua seguindo suas pistas, mas chega em um determinado momento em que a investigação deixa de seguir um registro documental. Ela passa a afetar diretamente todos os envolvidos. Aos poucos,
a diferença entre o observador e o observado começa a desaparecer. E aquilo que parecia ser apenas um documentário se transforma em um conjunto de fragmentos perturbadores, sem ordem clara e sem respostas definitivas. No final, o material restante não oferece uma conclusão concreta, apenas registros incompletos, lacunas e perguntas que permanecem sem respostas. O que torna Noroi tão perturbador não é apenas a sua história, é a forma como ela é apresentada. Ao invés de depender de sustos constantes ou cenas explícitas de violência gráfica, o filme constrói sua atenção através de detalhes espalhados ao longo de sua investigação. Informações aparentemente insignificantes, imagens que parecem não ter importância alguma, fragmentos que só revelam seu verdadeiro significado quando já é tarde demais. Passa uma sensação de estar assistindo a algo que não deveria existir, como se aquelas gravações tivessem sido encontradas por acaso e reunidas sem que ninguém compreendesse completamente o que estava sendo registrado. Talvez seja justamente por isso que Noroi tenha se tornado uma das obras mais cultuadas do terror japonês. Porque quando os créditos começam a subir, a sensação não é de que a história terminou, mas de que você viu uma pequena parte de algo muito maior, e que a investigação terminou antes mesmo de revelar tudo o que realmente estava acontecendo. Existe uma sensação estranha que muitas pessoas conhecem. Você entra em um lugar vazio, olha ao redor e durante alguns segundos sente que algo está errado. Não porque viu algo, nem porque ouviu um som, mas porque o ambiente parece carregar uma presença invisível, uma presença que não deveria estar ali. Lançado em 2001, Kairo é um filme japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa e é uma das obras mais influentes do terror psicológico moderno. Enquanto muitos filmes do gênero constroem seu medo através da violência ou de uma ameaça constante, Kairo segue um caminho diferente. Ele transformou o silêncio em desconforto, a distância em medo e a solidão em algo verdadeiramente assustador. Sua história acompanha diferentes pessoas vivendo suas rotinas em Tóquio, trabalhando, estudando, conversando e levando suas vidas completamente normais, até que acontecimentos estranhos começam a surgir ao redor delas. Desaparecimentos sem explicações, mensagens incomuns, locais que parecem ter sido abandonados de uma hora para outra. A princípio, esses eventos parecem todos desconexos, mas quanto mais acontecem, mais difícil se torna ignorar a ligação entre eles. Conforme a investigação avança, a impressão de que algo está se aproximando se torna impossível de ignorar, não de forma repentina, mas lenta, como uma sombra que cresce sem ninguém perceber. E é justamente nesse ponto que Kairo se diferencia da maioria dos filmes de terror. Ele não constrói seu horror em torno de uma ameaça imediata. Ele constrói uma sensação constante de esvaziamento. Locais antes familiares tornam-se estranhos. Pessoas desaparecem. E o silêncio ocupa espaços onde antes existia vida. E pouco a pouco, o mundo parece perder algo essencial. Quanto mais respostas surgem, mais inquietante a situação se torna, porque os acontecimentos deixam de afetar apenas os indivíduos. Eles passam a atingir a cidade, as relações humanas e a forma como as pessoas enxergam umas às outras. Kairo não encerra uma história sobre fantasmas. Ele interrompe uma percepção, a de que a ausência pode ser mais real do que a presença, e de que o vazio também pode se propagar.
E talvez seja isso que torne o cinema asiático tão perturbador. Ele não depende somente do que mostra, mas da forma de como isso é percebido, quando a lógica falha e o comum muda de significado. E o que sobra é a sensação de que algo saiu do lugar, mesmo sem nada ter mudado. E realmente, filmes asiáticos são perturbadores.